E agora vamos falar então sobre esse tema, autopiedade, um mecanismo de somatização. O que o senhor preparou para a gente, pastor? Nós temos um texto aqui, Serginho, que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o texto ele é muito claro quando ele associa a questão da colheita com aquilo que você semeia. Então, se muitas vezes a pessoa que desenvolve a autopiedade, a autocomiseração, ele vai semear desânimo, desmotivação, tristeza, e automaticamente ele vai acabar colhendo exatamente isso. Ele vai ter uma vida solitária, desmotivada, cheia de obstáculos. Então o texto ele é muito condizente com essa situação que a pessoa que desenvolve essa autopiedade vai vivenciar. Mas eu queria ler um outro comentário aqui. As doenças, elas não podem surgir da vontade que algumas pessoas têm de estar doentes durante um período mais ou menos prolongado, fixando-se pelo desejo da doença. A enfermidade, enquanto na mente, pode ser uma fixação, mas ao migrar, entrando para o corpo, ela transforma-se em uma doença real. É o que nós denominamos de processo de somatização. Então, o processo de somatização é quando a doença ela simplesmente deixa de existir apenas na mente e passa a existir no nosso corpo. E isso, muitas vezes, por causa de uma condição, até mesmo emocional, de se sentir doente ou de desejar estar doente. Então, é mais fácil, muitas vezes, mudarmos o nosso conceito em relação a outra pessoa do que mudar o nosso conceito em relação a nós mesmos. Então, esse processo de somatização, ele vem em consequência dessa dificuldade de mudança que a gente muitas vezes tem de mudar aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos. Então, a pessoa, ela entende em determinado momento que ela precisa até mesmo estar doente. Então, o autopiedoso, ele tem isso, ele desenvolve, né, esse sentimento, eu estou doente, eu sou doente, e aí acaba ficando realmente doente, porque aquilo que antes era apenas algo na sua mente, passa para o seu corpo. E é o que nós chamamos de somatização. Ele tem sempre essa ideia de chamar a atenção ali por alguma causa e encontra especialmente na doença, não é? Esse meio, né, para alcançar esse objetivo de ser ali reconhecido, visto, aceito, sim, cuidado até por vezes. Algumas vezes esse desejo, Serginho, vem exatamente dessa necessidade de atenção. Em outras vezes, ela vem até mesmo por causa de uma situação de fuga. Então, nós falamos a respeito disso ontem, da fuga da realidade. Então, por exemplo, a pessoa ela está enfrentando uma situação e ela não se sente capaz ou ela não deseja estar ali. Só que ela precisa de algo ou de um argumento, né, uma situação precisa ser gerada para que ela saia daquele lugar. E aí, nesse caso, ela vai tentar um mecanismo de fuga da realidade. Então, por exemplo, a pessoa que não tem nenhum problema patológico, mas ela reclama constantemente de dor de cabeça, porque não quer estar em um determinado lugar ou fazer determinada coisa. Isso acontece também já até na infância, né? Sim. Já se evidencia, você como professor, né? Por exemplo, criança, olha, eu não quero fazer a prova, eu estou com dor de cabeça, tem alguma dificuldade, já se apresenta aí, não é, Rogério? Sim, e muitas vezes ela coloca isso de uma maneira tão fixa na sua mente que o seu próprio organismo acaba desenvolvendo no corpo esses sintomas dessas doenças.
E aí ele começa a realmente sentir. Ele vai sentir a dor de cabeça, ele vai ter, por exemplo, como professor de matemática, muitas vezes a pessoa, só de saber que já tinha a prova no dia seguinte, já começava a ter diarreia. Eu era assim. Então, e você percebe muitas vezes que a pessoa, ela até tem condição de fazer uma boa avaliação, mas o seu sistema emocional não permite isso e ela acaba somatizando. Então, ela fica com sudorese, ela fica... a temperatura, diarreia mesmo, febre, ela começa a ter calafrios, então dor de cabeça. Então um punhado de situações, por quê? Na realidade, não é que ela quer só a questão da autopiedade, quer ser a coitada. Ela quer sair daquela situação. Então o próprio sistema dela cria uma realidade, vamos chamar de uma outra realidade, uma realidade virtual, e ela foge daquela situação que está confrontando ela e vai e migra para uma outra situação. Mas isso isso não quer dizer que isso não seja uma situação que revela a autopiedade. Então, tipo assim, quem sou eu para fazer isso? Né? Como que eu posso fazer isso? Eu não sou capaz disso, que é uma das grandes bases para a autopiedade. E a pessoa se vê não de acordo com aquilo que ela é, mas de acordo com a limitação que ela tem. Então, aí ela acaba fugindo da realidade, somatizando, criando mecanismos de somatização e até mesmo de enfermidades. E então, vou colocar a Cris aqui no nosso papo aqui. Cris, existe um caminho, né, para essa somatização? Podemos dizer que existe esse caminho? Com certeza, Serginho. Podemos dizer e podemos afirmar que, de fato, esse caminho ele existe. Né? O primeiro ponto, né, desse caminho é quando a pessoa, ela, como o pastor Rogerinho falou, quando ela começa a enxergar a situação e ver a situação a partir da limitação dela. Então, ou seja, a partir da limitação dela, ela passa a enxergar a situação de acordo com realmente aquilo que ela acha, né, que ela não dá conta. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto que a gente vai entender é com relação à mente. E às vezes eu costumo falar o seguinte: a gente cuida muito do corpo, do coração, a gente cuida do colesterol, a gente cuida da glicose, mas a gente não tem o mesmo cuidado com a mente. Por quê? A gente precisa entender que a mente ela é a sede. Né? É ali que vai passar os pensamentos, ali que começa todo um sistema, né, de entender as coisas, de compreensão das coisas. Né, é o primeiro filtro que a gente absorve as informações do mundo exterior. Né? Exatamente. Então, a mente ela é um filtro. Então, aquilo que entra na minha mente, eu sou responsável também por se vai ficar ou não, se vai permanecer ou não. Então, o caminho primeiro, é como eu enxergo a realidade ao meu redor. O segundo passo, o segundo ponto, é aquilo que eu permito que fique na minha mente. Né? E por último, se eu não tenho cuidado daquilo que fica na minha mente, vai cair para o meu coração. E por último, o meu corpo, então, ele vai começar a sentir. Por quê? Meu corpo vai começar a baixar a imunidade, né? Meu corpo vai começar, então, a produzir as próprias enfermidades. Então, tudo inicia a partir disso. Então, por isso que a gente pode dizer que existe sim um caminho. Né? E esse caminho ele é muito claro quando a gente para pensar e quando a gente para observar como que a somatização ela inicia. Né? Então, sim, esse caminho existe e geralmente, não vou dizer isso como uma regra, mas geralmente inicia basicamente nesse ponto. Né? Quando eu fixo ali na minha mente que eu não vou dar conta, eu não posso, eu não tenho condições, e aí o meu próprio corpo começa então a reagir. Então você não dá conta não? Então deixa eu dar uma ajudinha aqui. O corpo vai começando a responder, né? Vai começar a ficar prostrado, tem a situação das febres, né? E tudo mais, sabe? Então esse é o caminho então, que a gente pode perceber que é trilhado pela somatização. Muito bem. E agora então, antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos abençoar o Brasil?
Vamos lá? Vamos viajar um pouquinho? Pois não. Então, quero convidar para o nosso bate-papo aqui a Michele Queiroz, que fala conosco de Imperatriz, lá no Maranhão. Alô, Michele. Oi, bom dia, paz Bom do Senhor. A paz, Deus te abençoe mais, viu? Uma Amém. honra tê-la aqui conosco no programa. Oi? Uma honra falar com você aqui no nosso programa. Tá, obrigada. É porque eu queria tirar uma dúvida. Sim. Em relação aos sintomas que vocês têm comentado, eu tenho me encaixado em alguns deles e eu gostaria de saber se o que eu estou sentindo agora é exatamente isso. Por quê? Eu fui na casa da minha sogra um dia desses atrás e eu acabei pegando meu esposo falando de mim. E eu tenho uma certa dificuldade de relacionamento, de me relacionar com as pessoas. E aí ele, tipo assim, eu chego no local, no ambiente, tá todo mundo, eu cumprimento todo mundo, mas assim, eu não sou de participar das conversas, dos assuntos que eles põem à mesa e tal. Eu fico muito na minha. E aí eles acham que é porque eu não quero como é que fala? Eu não quero me relacionar com a família. Certo. E isso tem sido assim muito complicado para mim, porque o que ele acha que é algo que eu não quero fazer, para mim é algo que eu não estou conseguindo fazer. E o fato de eu ter chegado lá na casa dela, ele tá lá falando de mim, isso me entristeceu muito, porque tipo assim, e nisso eu acabei tipo me entristecendo, me decepcionou e na minha casa eu acabei deixando de fazer algumas coisas. É como se eu tivesse tipo entrando numa depressão, porque tipo, eu me senti traída por uma pessoa que todo dia está comigo, que demonstra uma coisa comigo, mas que lá fora eu descobri que fala outras coisas que não é aquilo que realmente está mostrando ser para mim. Agora uma pergunta, Michele, a respeito Você conversou com seu marido, então, sobre esse episódio ou não? Cheguei a conversar com ele, ele falou que realmente tinha falado, tal. Confirmou tudo que eu tinha ouvido lá, né? Só que falou mais algumas outras coisas que ele não quis comentar. E aí isso me deixou muito triste e chateada. Naturalmente. É isso aí, Michele. Vou passar aqui para os pastores estarem comentando para você. Agradeço aí a sua confiança de estar partilhando conosco aí um pouco mais da sua vida, até pessoal, viu? Agradecemos a confiança e a credibilidade aqui que você tem no programa. Amém. Amém? Deus abençoe. Aí você pode acompanhar a sua resposta, né? O comentário a ser feito aqui diretamente pelo seu televisor. Amém. Tá joia? Amém. Tchau. Olha, Pastor Rogerinho, o que a gente pode dizer para a Michele? Michele, primeiro é que o quadro que você descreve, eu não colocaria dentro de uma situação de autopiedade, porque não é uma situação que você toma, né? Não é uma atitude que você tem, não é um comportamento seu para atrair a atenção das outras pessoas e para que você seja vista, né, de alguma maneira como uma vítima. Eu não entendi. Muito pelo contrário, exatamente. Né? Ela até se esconde. Sim, né? Então eu não trataria essa questão como sendo uma questão de autopiedade. Mas eu encaixaria a sua situação numa situação de timidez. Então tem alguma coisa que te barra na hora dos relacionamentos, principalmente quando esses relacionamentos exigem uma participação e uma comunicação mais efetiva da sua parte. Então, pelo que eu entendi, você tem dificuldades de se comunicar, de verbalizar, de demonstrar aquilo que você pensa, de estar desenvolvendo relacionamentos, mesmo que sejam com pessoas que estão próximas de você. Então, aí, no caso, eu já encaixaria essa situação em um outro aspecto, o aspecto da timidez, que é uma situação que você também pode trabalhar. Nós, inclusive, já abordamos essa questão aqui há alguns dias atrás. Se você tiver como acessar
os programas relativos a esse assunto, eu acho que vão ser bem enriquecedores para você. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você é com relação à situação de chegar e ouvir alguém falando mal de você ou falando aquilo que, mesmo não sendo mal, pode até ser uma realidade, mas que você não gostaria que fosse dito, nem naquela circunstância e nem por aquela pessoa. Então você se sentiu traída, isso é o que eu entendi. Ela também usou essa expressão também, por se tratar do próprio marido. De uma pessoa muito próxima, que convive com você no seu dia a dia e de repente você não esperava essa reação dele. Então, você já conversou isso com ele, de repente o que ele estava falando, mesmo você se sentindo exposta, você não pegou todo o contexto da conversa, de repente ele deu a sua opinião concordando com algumas coisas que talvez sejam até verdades. Ele pode até ter comunicado alguma coisa, apesar de não ser isso que você queria, mas isso, o que ele falou, aí você precisa avaliar. Será que o que ele falou realmente é verdade? O que ele comentou a meu respeito, mesmo não tendo falado comigo, mesmo não tendo falado, mesmo tendo dito exposto, de uma maneira que eu fiquei exposta, mas será que o que ele falou não procede? Porque isso é uma coisa que você está vendo como realmente as pessoas estão vendo você, avaliando você. E aí é importante você checar isso com aquilo que realmente você vê. A timidez, ela dificulta muitas vezes a gente ver não só aquilo que os outros pensam a nosso respeito, mas como também aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Então, vale a pena você ponderar, avaliar aquilo que foi dito, se necessário conversar de novo com seu marido, mas antes de qualquer coisa, avalie, perdoe, sabe? Esteja aberta para esse entendimento e a continuidade da comunicação entre você e ele, né? Isso. Agora, pastor Rogerinho, eu digo também para a Michele, né, trabalhando como casais, o Rogerinho falou aqui, tocou num ponto importante. Talvez o seu marido ele tenha assim dito uma verdade, né, que talvez não foi bem aceita por você por várias formas, porque você não gostaria que falasse, especialmente para uma figura tão, vamos dizer assim, marcante como a figura da própria sogra, não é verdade? Então, observe com o seu marido, converse com ele e agora, aproveitando que você já tem esse diagnóstico até de terceiros, é hora também de rever essa sua postura, né? E desenvolver. Não é isso, Rogério? Porque muitas vezes, Sérgio, uma pessoa vem e fala alguma coisa com a gente. Então, por exemplo, alguém vai vir falar da minha esposa. E em determinado momento, até mesmo para justificar aquele comportamento e aquela atitude da minha esposa, eu posso virar e falar assim, mas não preocupa com isso não. Você já sabe, ela é meio assim, 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 e ela faz isso assim. Então é uma maneira até mesmo, eu não estou te falando que é isso que aconteceu, mas é uma maneira até mesmo onde ele estava te defendendo, falando com as pessoas para não levar determinados comportamentos seu a sério. Por exemplo, como você citou, a dificuldade que você tem de relacionar com os familiares dele. Então, a hipótese, tá? Não estou falando que é um fato, mas a hipótese. Mas a sua mulher chega aqui, não conversa com ninguém, parece que ela não gosta da gente. Aí o seu marido, por te conhecer, vira e fala assim, não, mãe, de repente não, ela gosta de vocês sim, ela tem a dificuldade de comunicar. Aí nesse momento você chega e só escuta assim, não, é porque ela tem dificuldade de se comunicar. Entendeu? Você não sabe o que estava por trás, né? Qual foi o início da conversa, qual foi a intenção dele, porque a atitude dele, nesse exemplo que eu estou te dando, que pode ser o que aconteceu, é uma atitude de te preservar. Então, e você não estava lá, você chegou quando ele estava falando, então você não... Eu estou só tentando te mostrar que existe um outro lado, uma outra possibilidade.
E um outro ponto também, Rogério, que eu observo ali no seu testemunho, viu, Michele? É que você diz que depois desse evento, depois desse episódio, você deixou a peteca um pouco cair em relação a ele também. Não, muito pelo contrário. É hora de você, então, se vencer, né? Vencer esse obstáculo que foi posto entre vocês dois. Se for o caso, já tem o seu coração perdoador em relação ao marido, porque essas hipóteses aqui levantadas, dele te defender, dele estar até revelando aí algo do seu caráter, isso é importante você ter o seu coração aberto com o seu marido. E o seu trabalho em casa, o seu cuidado com ele, como mulher, como esposa, como mãe talvez, e dona de casa, não pode cair. É aí onde vem o testemunho que você tem que dar nesse momento de deixar Deus ser esse bálsamo aí nessa ferida que está doendo em você. Ok? Deus abençoe, Michele. Agora, voltando ao nosso assunto, só convidar o telespectador aqui, se você está aí do outro lado da telinha, quer também fazer a sua colocação, quer fazer uma pergunta, 3253-3320, lembrando que o código de área aqui de Belo Horizonte é o 31. Então, 0, operadora, 31-3253-3320, você vai falar aqui ao vivo conosco, como a Michele acabou de fazer, ou se você quiser apenas deixar a sua colocação, a sua situação, aquilo que você quer perguntar aqui pra gente, você pode fazê-lo. Agora para nós vai ser uma honra e é para isso que o Clínica da Alma aí foi criado, para abençoar a sua vida. Cris, vou passar essa bola agora para você. Ok. Você falou sobre o caminho que pode levar essa somatização. Vamos só repontuar assim pro pessoal. Número 1 é o quê? Número 1 é a forma como eu vejo a realidade. 2 né? é a questão da mente. É a questão da mente, aquilo que eu permito que fique na minha mente. E, por último, é a questão do coração, né? A respeito dos sentimentos. Né? E a partir dos sentimentos, o corpo, então, vai começar a reagir, né? dentro desse caminho. Do que foi estabelecido. Exatamente. Agora, há alguma forma, algum meio de se evitar, de deter esse processo na nossa vida aí? Com da certeza. somatização? Tem sim. E apesar de muitas pessoas não acharem tão fácil, mas existe uma forma, existe um meio. Né? Como a gente trilhou aqui esse caminho, a gente apresentou aqui, né, bem estabelecido, né, cada ponto, né, o que eu posso fazer então para eu poder paralisar isso, né, ou poder bloquear isso, né? Você vai ver que até onde você dá conta de ir. Por exemplo, se você não dá conta realmente ainda de enxergar a sua realidade sem estar observando as suas limitações, ok? Você não está dando conta disso, mas você dá conta de paralisar, sim, aquilo que entra na sua mente. Por quê? O que eu costumo falar? Se eu não consigo dominar a minha mente, se eu não consigo dominar aquilo que passa dentro dela, em termos de pensamentos, meu querido, você não vai conseguir dominar absolutamente nada. Você não vai conseguir dar conta de praticamente nada. Porque, como nós já falamos aqui anteriormente, a mente ela é um filtro. Então, se eu não cuido desse filtro e se eu não elimino, né, isso logo de início, eu não vou conseguir, então, paralisar a situação lá na frente. Porque quando chegou no coração, aí o processo ele já está bem adiantado. Ele já está instaurado ali o processo, já né? está estabelecido. Ele já está estabelecido e aí vem aí o que o pastor Rogerinho falou no início, né? Aí já estabelece no corpo e o corpo já responde de uma forma, entre aspas, afirmativa a isso que foi consentido ali, essa ideia, essa informação, esse trauma, né? Exatamente. Tem uma questão interessante, Cris, que na hora que você estava falando me veio à lembrança o texto do Senhor Deus confrontando, né, Caim antes de Caim matar Abel. Então, o desejo está dentro de você, cabe a você dominá-lo. Então, é uma batalha que nós temos que travar e essa batalha é uma batalha na nossa mente. Se nós conseguirmos ganhar a batalha na nossa mente, nós com certeza vamos obter resultados que são satisfatórios e compensadores. Né? E aí é exatamente aonde que eu vou ganhar essa batalha? Eu vou ganhar essa batalha na minha mente.
eu não posso impedir, não consigo mudar a minha maneira de ver ou não consigo eliminar as minhas limitações. Porque uma coisa interessante, Sérgio... Aquela famosa frase aí, eu não posso impedir que um passarinho faça cocô na minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de faça um ninho. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E uma coisa muito interessante que a gente precisa observar que quando eu consigo exercer esse domínio, né? Quando eu consigo ganhar a batalha na minha mente, aí eu vou conseguir, né, vencer. Porque muitas vezes, igual eu estava falando, a gente tem uma visão da nossa limitação. E é importante, inclusive, você saber quais são as suas limitações, para não dar um passo maior do que as pernas. Né? Existe uma questão realística de uma autoavaliação. Exatamente. Eu sei até onde eu posso ir. Ponto. Agora, saber que eu não posso fazer nada é outra coisa diferente. Outra coisa. É outra instância. Né? Então, o que eu faço quando eu entendo que tem uma limitação? Eu não posso me paralisar diante dela. Eu tenho que procurar mecanismos para crescer diante dela. Então, nós vivemos num processo onde nós evoluímos, onde nós crescemos. E aí sim, o que faz a diferença é como eu me comporto diante dessa limitação. Se eu deixo a minha mente trabalhar no sentido de que essa minha limitação me paralise, eu realmente vou ficar paralisado. Aí valeria, então, o exemplo do Salmo 42, que muitos conhecem, quando ali o salmista ele questiona: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Né? Esse encontro entre nós e nós mesmos, esse confronto, né? Sim. Quando a gente pensa assim, olha, o que eu tenho que fazer? Por que está me perturbando? Então eu tenho que avançar, saber qual é a dificuldade e ser determinado, ser obstinado a vencer, não é isso? Exatamente. Procurar situações onde eu vença essas minhas limitações. E é exatamente esse o ponto que diferencia a pessoa com autopiedade dos demais. Na autopiedade, ele se esconde nessas limitações. E a pessoa, quando ela se esconde diante das suas próprias limitações, ele está chamando a atenção para ele de um foco diferente, onde a pessoa vai enxergá-lo como um coitadinho. Por quê? O que ele mostra é as suas fraquezas. E aí a gente tem aquele senso, né, de compaixão e a gente tem uma tendência de nos compadecer com aqueles que são mais fracos. Né? Então, porque às vezes isso pode ser, de um outro lado, desse outro lado da corda, um erro também. Com certeza. Porque às vezes a gente vai passar a mão na cabeça, vai proteger quem na verdade precisa ser exposto. Sim. De uma certa forma, assim, grosseiramente falando. Né? É o caso do confronto. Né? É o caso do confronto que nós falamos, né? A gente até abordou isso ontem. E é uma coisa que até a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, é que quando eu tenho essa atitude de passar a mão na cabeça, né, de usar de compaixão, né, sobre a vida daquele que tem autopiedade, eu só vou estar reforçando o comportamento dele. Então eu não vou conseguir ajudá-lo dessa maneira. Né? Muito pelo contrário, eu vou reforçar esse comportamento e vou então ser até um canal para que ele mantenha e continue nesse processo. Porque ele quer de fato chamar atenção, o que ele quer de fato é se manter naquela mesma posição. Por exemplo, eu lido com a parte familiar, vocês sabem disso, e eu vejo de uma certa forma, eu queria ver se até se encaixa dentro desse contexto. Por exemplo, o rapaz está casado com a moça. E o rapaz, né, poderia ser um rapaz ou uma moça, não interessa, mas um deles pisa na bola com o outro. Aí o outro toma uma atitude, olha, briga e põe uma situação, olha, sai de casa, essas coisas que a gente sabe que acontecem. Aí essa parte que foi tirada de casa, ela vai para a casa da sua mãe, buscando aí o quê? Esse sentimento de autocomiseração, de autopiedade, para alguém aceitá-lo, mesmo tendo cometido um erro. Por exemplo, o marido, né, traiu a mulher. Aí a esposa está chateada, naturalmente, passou por esse processo da traição, aí bota o cara para fora de casa. Não estou falando que isso aqui é certo nem nada.
Tô só criando uma situação, viu, pessoal? E aí, essa pessoa que traiu, que pisou na bola, vai para casa do pai e da mãe. Aí o pai e a mãe o aceitam. E ali, olha, meu filhinho, olha, você foi mal compreendido. Esse é um caso? Esse é um caso. A pessoa, então, mesmo ela sendo um sujeito de uma ação, né, ele se coloca como vítima da situação e acha quem o acolhe como vítima. Mas é muito interessante, Sérgio. Isso nos aconselhamentos pastorais, né, Rogério? Acontece assim, muitas vezes. A pessoa comete uma ação e quer ser aceita mesmo depois de tendo cometido ali, por isso que busca até um conselho. Não para mudança, Sim. mas para aceitação. Exatamente. Não quer assumir as responsabilidades. Ele quer que a coisa se conserte de uma maneira Na mágica. verdade, até uma transferência. Quando você fala de uma defesa, isso é uma transferência emocional. Peraí, eu transfiro para que o pastor, ele resolva o meu problema. Ou Deus, que é uma coisa muito interessante. Muito comum, tá, de acontecer. E quando nós tocamos nesse assunto, algumas vezes, quando nós estamos ministrando a algumas pessoas, nós costumamos até ser um pouco duros com ela. E exatamente porque esse confronto, ele precisa ser gerado. Então, a pessoa não vai lá precisando tomar uma atitude, esperando que a gente passe a mão na cabeça dele. Então, e a gente, quando vai discernindo essas situações, a gente já se posiciona e fala, não, o que você tem que fazer é tomar uma atitude. É realmente fazer aquilo que você precisa fazer. Então, há situações que a pessoa chega dentro de uma espiritualidade que ele não tinha quando ele pecou. Mas agora ele quer usar uma espiritualidade para que Deus conserte uma situação que ele causou. Isso aí, nada mais, nada menos que uma máscara, né? Exatamente. Ele está colocando uma máscara. Isso aí é um efeito placebo. Sim, aí nesse caso, a gente tem que realmente virar e falar assim, não, para de olhar para o seu umbigo, para de olhar para a sua situação. Então, há situações que a gente realmente é até meio duro, sabe? Mas precisamos ser, porque se não acontecer isso, ele vai sair dali achando que realmente ele está certo e de que ele não tem nada que fazer, já que ele fez a bagunça, agora eu cruzo os braços, vou esperar que o outro resolva, vou esperar que Deus interfira, vou esperar que as coisas se acalmem. Olha, o tempo não apaga pecado. A única coisa que apaga pecado é o sangue de Jesus. Então, pode ficar esperando 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecado, o tempo não vai mudar a situação. Queridos, e quando, por exemplo, a gente lê ali na Bíblia, no livro de Jó, quando ele mesmo reconhece, ele diz lá, ele diz, o mal que eu temia, esse me sobreveio, e aquilo que eu receava, isso me aconteceu. Isso pode nos levar a pensar e indicar a somatização, um exemplo bíblico? Com certeza pode. Né? A própria palavra diz, né, que aquilo que eu temo, isso me sobrevém. Né? E eu conheci uma pessoa que ela tinha um medo muito grande de adoecer, né, de ter uma determinada enfermidade. E ela vivia chamando a atenção para ela mesma, sempre quando ela falava, nossa, eu tenho medo de ter tal doença, nossa, não vou ao médico, e se eu tiver com a tal doença? O que aconteceu com essa pessoa? Ela adquiriu essa enfermidade e veio a falecer em decorrência dessa enfermidade. A gente não está querendo dizer aqui que toda enfermidade ela é uma somatização. Nós não estamos falando isso, mas o que a gente está usando aqui é um texto bíblico dentro de um princípio da palavra de Deus, no qual, a partir do momento que eu tenho esse medo e eu uso esse medo para que as pessoas olhem para mim, sintam pena de mim, coitadinha, ela tem um medo tão grande de ficar doente, ela tem um medo tão grande de determinada doença, né? Vamos cuidar dela. Quando eu uso esse tipo de argumento,
né, para chamar atenção com esse objetivo, né, de autocomiseração, tem pena de mim, cuida de mim, por favor, para eu não adquirir determinada enfermidade, exatamente esse princípio ele vai se cumprir na vida de uma pessoa. Então, esse é um exemplo que eu citei, fora vários que a gente conhece, né, e que de fato acaba estabelecendo mesmo uma enfermidade na vida da pessoa. No caso dessa que eu citei, ela acabou indo a óbito mesmo. E é uma declaração até de um ponto frágil, vulnerável daquela pessoa, em que, especialmente no mundo espiritual, nós temos essa contrapartida. Tem sempre ali um adversário para nos descer, nos provar, nos provocar. Então, se ali você já entrega o ouro para o bandido, quando a gente pronuncia, a gente declara essa nossa fraqueza, né? Com certeza. Uma outra situação que tem muito a ver, Serginho, com essa situação, né, do temer e isso acontecer, em muitos momentos a pessoa ela passa por situações e não resolve aquela situação de uma maneira adequada e fica guardando aqueles sentimentos. E o próprio organismo, ele vai arranjar alguma coisa. Por exemplo, ela passa por uma situação de rejeição ou uma mágoa muito profunda e não consegue... Uma perda também. Uma perda também, dependendo dessa elaboração da perda. E não consegue resolver aquilo, principalmente nas questões das decepções, amarguras, traições. Isso vai ficando. Só que ela sabe que aquilo não convém. Agora, diante de uma situação que eu sei que não convém e de uma situação que eu não tenho como resolver, eu vou criar uma situação que vai ficar entre aquilo que aconteceu e aquilo que eu vivo. E aí entra uma situação de enfermidade, que é uma coisa que eu vou ter, já que eu não consigo tirar aquela amargura, que é uma situação emocional não resolvida de dentro de mim, vai surgir o meu corpo e vai colaborar para surgir uma enfermidade onde eu vou concentrar as forças em tirar aquela enfermidade. Tipo assim, já que eu não consigo tirar o lixo emocional, eu vou trabalhar para tirar o lixo no corpo, entendeu? Então, o corpo ele vai te criar um outro foco de atenção, porque aquele foco, que é a dor emocional, a amargura, a traição, a rejeição, eu não consegui trabalhar com ele. Então, eu vou trabalhar com uma outra coisa. Então, tem pessoas que acham muito mais fácil trabalhar com aquilo que é palpável, que é aquilo que é sintomático, no caso da dor e da enfermidade, do que entender e enxergar que ela tem uma dificuldade na alma, que é uma ferida tão grande quanto aquela que ela está tratando através de medicamentos. Então, aquela história, combate-se o efeito, mas não se combate a causa. Combate né? a causa. Onde foi ali a origem. E por falar em origem aí dessa somatização, o que você falou do caminho, né, Cris? Sim. Agora, e sobre essas origens, quais são esses fatores de propensão aí a essa somatização na vida de uma pessoa? Primeiro ponto é a forma como ela se vê, né? A imagem, né, que ela tem a respeito dela. A autoimagem. Né? A autoimagem Essa dela. autoimagem, normalmente, ela é formada ou desformada também ali, muitas vezes, já na infância, né? O seu ambiente familiar, a sua criação, o estilo de vida, não é isso? Com certeza. Então, a partir daquilo que eu recebi, eu vou, então, criar a minha imagem, né? Então, a autoimagem, ela é um ponto. Né? O segundo ponto é como essa autoimagem ela foi formada, então a gente vai ter o que aí? A gente vai ter toda uma estrutura familiar, né? A gente vai ter a questão dos relacionamentos, né, familiares, os relacionamentos interpessoais, né? Então a gente vai ver que
situações emocionais, como o próprio pastor Rogerinho acabou de falar, feridas na alma, né? Ou seja, são situações emocionais que não foram resolvidas a partir de golpes que eu recebi, a partir de frustrações que eu tive, a partir de feridas, a partir de palavras, né? Então, a partir do momento que é instalado, então, uma ferida na minha alma, existe uma propensão, sim, do meu corpo começar a somatizar isso. Ou seja, se eu não trato do meu coração, no sentido de eu tratar das minhas emoções, de eu cuidar, né, daquilo que me causou um mal emocional, eu já tenho então já uma porta bem escancarada, né? Eu já tenho já uma base bem fundamentada para que eu comece então a somatizar muita coisa. Então muitas pessoas que hoje vivem situações de enfermidades, a gente vai ver que tudo inicia, né? Muitas coisas iniciam ali a partir dos sentimentos, a partir das emoções. Isso já é comprovado cientificamente, isso daí já é comprovado por médicos, né? Por especialistas, por técnicos. Então, a somatização ela tem muito início, né? Na questão emocional. É somatização porque soma é corpo. Então, é algo que iniciou a partir das suas emoções, o teu corpo, então, ele vai começar a reagir, vai começar, então, a responder àquilo, né? Então, existe, sim, né, algo que pode ocasionar, assim, essa somatização. Eu queria até ressaltar, Cris, que também há o lado inverso. O quanto que muitas vezes mudar a atmosfera o ambiente emocional e a própria visão que a pessoa tem de si mesmo ajuda no seu processo de cura. Uhum. Então nós temos visto isso e hoje, graças a Deus, nós temos alguns ministérios e algumas organizações que trabalham especificamente em mudar o ambiente, trazendo alegria, trazendo um sentimento de afirmação, uma motivação, mudando a visão do problema, exatamente para que as pessoas se sintam mais motivadas e sejam curadas mais rapidamente. Então, quando a pessoa começa a rir, a ver a beleza na vida, a ver que há outras coisas além da enfermidade, ela desenvolve uma atmosfera ao seu redor e o seu emocional ajuda, inclusive no processo de cura. E isso é importante. Agora, isso tem a ver com a autopiedade. Eu estou deixando de olhar apenas para o meu problema, para a minha enfermidade, para a minha dor. E começo a ver as possibilidades. E aí eu saio desse foco de autopiedade e autocomiseração e entro nesse caminho de alegria, de motivação e até os medicamentos começam a fazer efeito mais rápido. É verdade. É isso aí. Cris, então deixa eu aproveitar a sua brilhante presença aqui. Faça uma oração por nós, pelos nossos telespectadores, para a gente encerrar o nosso Clínica da Alma de hoje. Amém, Serginho. Vamos orar então. Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor, te agradecer por esse momento tão único que o Senhor nos proporcionou. Oramos nesse momento, ó Deus, para que cada telespectador agora seja alcançado. Ó Deus, seja alcançado pelo Teu amor, seja alcançado pela Tua graça. Oramos por aqueles, ó Deus, que, ó Pai, estão enfermos na alma, mas também enfermos no corpo físico. Oramos por cura, oramos por restauração. Oramos, ó Deus amado, para que, ó Deus, cada um dos Teus filhos agora seja, Deus amado, tão tocados pelo Senhor, tão abençoados por Ti. Deus, libera uma porção a mais da Tua graça, libera uma porção a mais do Teu amor sobre aqueles, ó Deus, que têm se sentido, ó Pai, sozinhos, que têm se sentido, ó Deus amado, rejeitados, que têm se sentido, Senhor, assim, tão a par, ó Deus, tão à parte, Senhor querido, da família, Deus, da igreja, da sociedade. Te pedimos, ó Deus, que cada um agora seja acolhido, Senhor, nos Teus braços e sendo, ó Deus, cada um deles, ó Deus, confortados e consolados por Ti. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra
palavra que é martelo que esmiuça a penha. Venha nessa manhã, ó Deus amado, esmiuçar, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir os teus filhos, ó Pai, de receberem do teu amor e alcançar a dimensão desse amor do Senhor por eles. Oramos assim, Deus, te agradecendo, porque sabemos que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque é o teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.